Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que está dando voltas em diferentes páginas sobre medicina no exterior e revalidação, que é a medida provisória 890, que foi apresentada alguns meses atrás pelo governo federal como Médicos pelo Brasil, justamente para substituir o programa Mais Médicos do governo anterior. Desde que a medida provisória foi apresentada até hoje, muita coisa aconteceu, muita discussão foi dada com respeito ao assunto. Só para vocês terem noção, desde aquele momento que foi feita a apresentação do projeto até o dia de hoje no Congresso Federal, aconteceram mais de 300 emendas a esse projeto, incluindo questões de revalidação, quantas datas de revalidação seriam feitas por ano, o preço justamente que seria cobrado dos postulantes para fazer a revalidação, entre outras coisas, obviamente relacionadas ao programa que substituiria o Mais Médicos, porém, em primeiro momento, não incluiria médicos formados no exterior. Então, justamente por todas essas mudanças, e porque eu sei que muitos de vocês às vezes ficam meio confusos com respeito a essas discussões relacionando revalidação, Mais Médicos, Médicos pelo Brasil, entre outros modelos de possíveis modos para trabalhar no Brasil, eu entrei no site do Congresso Nacional, fui lá justamente aonde estavam os arquivos da medida provisória, que isso é de acesso para todo mundo, obviamente, eu vou deixar aqui embaixo para que vocês possam acompanhar, se caso vocês quiserem, e fui, obviamente, analisar o quadro comparativo do projeto inicial com o projeto como foi aprovado na comissão mista. Lembrando, a comissão mista ela foi composta por diferentes atores, não só do governo, para justamente tratar assuntos como, por exemplo, o Revalida, que, como a gente sabe, desde 2017 a gente não tem prova. E justamente analisando todos esses pontos, eu separei aqui quais são os mais importantes com respeito a todos esses pontos que foram debatidos. Alguns deles geram muito debate até o dia de hoje, como, por exemplo, Revalida sendo feito por universidades particulares, que hoje só pode ser feito por universidade pública. Antes de falar sobre o Revalida, eu vou falar sobre o Médicos pelo Brasil, que justamente ele vai substituir o Mais Médicos, que era uma segunda via para o brasileiro que é formado no exterior começar a trabalhar no Brasil enquanto está esperando pelo Revalida. Como é que ele vai funcionar? Quem que vai se ocupar da administração desse projeto, que é algo que é bastante diferente do programa anterior. Antes, o Mais Médicos ele era de responsabilidade do Ministério da Saúde. Agora não mais. Com essa medida provisória, entra em vigor e é criada uma Agência Nacional para a Atenção Primária da Saúde. Houve alguma modificação com respeito ao objetivo do programa, com respeito ao Mais Médicos? Não. Ele vai estar vinculado justamente ao atendimento das comunidades com baixa densidade demográfica, especialmente comunidades indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas, com atendimento com as unidades fluviais. Além disso, também as zonas vulneráveis do país, e o foco do programa é a saúde da família e da comunidade. Por que eu falei antes de que não vai ser mais o Ministério da Saúde o encarregado total desse programa, da administração desse programa, como era no caso do Mais Médicos? Porque justamente a Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária da Saúde, que é criada justamente com essa medida provisória, ela não é composta unicamente por entidades públicas. Isso significa que não é única e exclusivamente o governo quem vai mais ou menos estar guiando e mudando certos focos aí do programa que vai ser dado. Obviamente, todo ele é baseado na atenção primária da saúde, em conceitos do SUS, em atenção pública, porém, dessa vez, vai haver um conselho deliberante que vai justamente administrar essa agência que vai administrar, a sua vez, o programa. Justamente essa agência vai ter um conselho deliberante que vai ser administrado por 6 membros do Ministério da Saúde, 1 membro do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 1 membro do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, e os outros membros são os que geram certo pequeno debate, que são justamente um membro é um representante da Associação Médica Brasileira, um membro representante do Conselho Federal de Medicina, um representante da Federação Nacional de Médicos e um do Conselho Nacional de Saúde. São 12 membros no total. Algo muito importante que gerou certo debate, que não estava no projeto inicial e que foi incorporado, é que foi vedada toda e qualquer possibilidade de uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa, ser contratada para prestar saúde, justamente por um debate sobre justamente a privatização de certos setores do sistema de saúde. E aí a gente sai da parte burocrática e começa a falar sobre contratação de médicos, quem que pode participar, quais são os requisitos, questões de revalida que foi incorporado nessa medida provisória para justamente ser aprovado, já que é vinculante, né? Sobre a contratação dos médicos que vão participar, eles são por
processo seletivo público, por concurso, certo? Já falando sobre os requisitos, o primeiro requisito é ter registro no Conselho Regional de Medicina. Mas calma, já vou entrar em um assunto sobre médicos estrangeiros. Fala-se também sobre as especialidades que poderiam ser contratadas, como especialistas em clínica médica, medicina interna, saúde da família e da comunidade, e que durante esse período em que o médico está dentro do programa, ele recebe um curso de formação de 2 anos. Por que eu estou citando isso? Porque se um médico que participa do programa Médicos pelo Brasil depois faz a prova para entrar na residência de clínica médica, por exemplo, ela pode requerer de que 1 ano da residência de clínica médica seja abatida justamente por já ter feito o curso de formação, certo? Claro, obviamente, se houver equivalência dos programas. E aí, se a gente já entrar na questão de revalida, artigo 32, se caso vocês quiserem entrar para dar uma pesquisada, o link está aqui embaixo, como eu falei para vocês. No parágrafo 4 do artigo 32, ele fala sobre a aplicação do revalida, que é o que a gente hoje está tanto tempo debatendo, que é o fato de há 2 anos não ter prova de revalidação no Brasil. Que ele fala sobre a aplicação do revalida, que seria de maneira semestral, com 2 etapas, como já é hoje. Primeira etapa é uma prova escrita, segunda etapa é uma prova prática, e que o edital seria publicado pelo menos 60 dias antes da primeira etapa, ou seja, a prova escrita. Vale destacar também que o revalida continuaria sendo aplicado pelo Ministério de Educação. E aí um ponto muito importante destacar é algo que o próprio ministro de Educação veio a falar um tempo atrás, que é o fato de o Estado estar quebrado, não pode mais custear o processo de revalidação, entre outras coisas que ele falou naquela entrevista, sendo que o revalida ele já era pago, mas o valor era mais baixo comparado ao que vai ser agora, que é justamente a questão do custeio do revalida, que vai ter uma taxa para a primeira etapa e uma taxa para a segunda. Lembrando, algo importante a gente falar de valores, se a pessoa que aplicar para a prova fizer a primeira fase, aprovar, fizer a segunda e não aprovar, ela pode fazer por 2 vezes mais a segunda etapa sem ter que fazer a primeira etapa de novo. E aí já falando sobre o custeio, quanto é que vai custar essa brincadeira para quem quiser fazer o revalida? Primeira etapa, ou seja, a prova escrita, fica estipulado que o valor da inscrição é de 10% de uma bolsa residente no Brasil, o que no dia de hoje representaria R$ 333,04. Aí beleza, passei pela primeira etapa, tô felizão, vou fazer a segunda etapa. Quanto é que custa a inscrição para a segunda etapa, ou seja, a parte prática? Fica estabelecido, segundo o artigo 32, parágrafo 4, de que a segunda etapa seria o valor de uma bolsa residente, ou seja, R$ 3.330,43. Uma diferença bastante grande comparada ao valor anterior, mas enfim. E justamente no artigo 48, parágrafo 4º, fica instituída aquela grande questão que foi debatida, que veio à tona, que tanto o Conselho Federal de Medicina como a Associação Médica Brasileira vieram rebater dizendo que era errado, que é o fato de que instituições de educação superior privadas brasileiras poderiam aplicar a prova também, desde que estivessem acreditadas e tivessem um curso de medicina. Agora falando um pouquinho sobre a questão de médicos estrangeiros dentro do programa Médicos pelo Brasil. Se tem ou não tem como, se vai ou não vai poder. Mas lembrando uma coisa, gente, isso é uma medida provisória que foi aprovado na comissão mista e que justamente deveria ser debatido no dia de hoje na Câmara, mas pode ser passado para frente, né? A gente nunca sabe como está a boa vontade dos deputados para trabalhar. Mas já entrando na questão sobre gente que está no Mais Médicos, o que aconteceria com esse povo, gente que está fazendo faculdade fora e quer participar, como é que faz? Primeiro, fica decretado, segundo essa medida provisória, de que os médicos intercambistas, ou seja, aqueles que são contratados por convênio internacional e tudo mais, eles seriam incorporados ao Médicos pelo Brasil por um período de 2 anos que não poderia ser prorrogado. Já os estados, ou consórcio de estados, como a gente já viu que o Nordeste estava se movimentando com respeito a isso, poderiam aplicar o programa e também poderiam assinar convênios internacionais com organizações, com instituições de educação superior estrangeiras para justamente levar profissionais para as áreas, mas respeitando as bases do programa e sendo responsáveis pela parte administrativa e de regulação e também informando ao governo federal que
isso aconteceria, justamente para que o governo federal soubesse sobre quantos médicos estariam no sistema de saúde daquele estado trabalhando. E é isso é o que a gente tem de notícia por enquanto. Espero que isso seja debatido, que vá para frente, porque depois do Congresso ainda tem que ir para o Senado para depois ser assinado pelo presidente e logo começar a entrar em vigor. Ou seja, tem um caminho longo pela frente. Esperamos que sim tenhamos revalida no começo do ano que vem. Não sabemos, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos de vocês, que é muito importante. E se inscrevam aqui embaixo para não perder novidade. Até mais. Tchau!